Você já percebeu como, em meio à dor, a primeira coisa que fazemos é procurar alguém para contar, como se, ao colocar em palavras, o peso diminuísse instantaneamente. Mas, e se eu te dissesse que muitas vezes, não é a dor que nos enfraquece, é a forma como lidamos com ela? Em um mundo onde todos falam, desabafam, expõem suas feridas em busca de alívio imediato, poucos percebem que existe um poder silencioso sendo ignorado. Um tipo de força que não se constrói em palavras, mas naquilo que você suporta sem anunciar. Existe uma razão pela qual as mentes mais fortes da história aprenderam a carregar suas dores em silêncio. E talvez o que você chama de alívio esteja, na verdade, te tornando mais vulnerável, mais dependente, mais frágil emocionalmente. E então surge a pergunta inevitável: será que toda dor precisa ser compartilhada para ser suportada? Ou existe uma força esquecida em aprender a carregá-la em silêncio? Hoje, vamos explorar uma verdade desconfortável, mas profundamente libertadora. Por que expor demais a sua dor pode estar sabotando sua força interior? E como o silêncio, quando bem compreendido, se torna uma das maiores ferramentas de transformação pessoal. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que sentimos essa necessidade quase automática de falar sobre o que nos machuca, qual é o custo oculto disso, e como desenvolver um domínio emocional tão sólido que nenhuma dor externa seja capaz de te desestabilizar por completo. E mais do que entender, você vai aprender como aplicar isso na prática, no seu dia a dia, nas suas relações, nos momentos em que tudo parece pesado demais. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Comenta aqui embaixo a frase "Eu suporto em silêncio", não como um ato de repressão, mas como um símbolo de força interior que você está decidido a construir. E fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você lida com suas dores daqui para frente. Capítulo 1. O engano da exposição. Por que tentamos aliviar a dor falando demais? Por que será que sempre que algo dói, a gente sente essa urgência quase incontrolável de contar para alguém? É como se o silêncio fosse insuportável, como se guardar fosse perigoso, como se falar fosse a única saída. Mas será que é mesmo? Desde cedo, somos condicionados a acreditar que dividir a dor é sinônimo de cura, que quanto mais falamos, mais leves nos tornamos, que ser ouvido resolve. Só que a realidade é muito mais sutil do que isso. Existe uma diferença profunda entre compartilhar com consciência e despejar emoções sem filtro. A maioria das pessoas não está buscando compreensão, está buscando validação. Querem ouvir que estão certas, que são vítimas, que o mundo foi injusto com elas. E cada vez que fazem isso, algo invisível acontece. Elas reforçam dentro de si a própria dor. Pense em alguém que reclama constantemente do trabalho. Todos os dias, a mesma história, o mesmo problema, o mesmo peso. O que acontece com essa pessoa ao longo do tempo? Ela melhora ou se torna cada vez mais presa àquela realidade? Agora, imagine alguém que vive expondo frustrações em relacionamentos. Cada conversa é um desabafo. Cada encontro é uma lista de mágoas. Será que essa pessoa está se libertando? Ou está se afundando ainda mais na própria narrativa de sofrimento? Sêneca já dizia de forma implícita em seus ensinamentos que aquilo que repetimos se fortalece dentro de nós. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Falar demais sobre a dor não resolve. Muitas vezes ela amplifica, porque cada palavra é uma reafirmação. Cada repetição é um reforço emocional. Cada desabafo sem direção é como abrir uma ferida, de novo, e de novo, e de novo. E existe um custo silencioso nisso tudo. Quando você expõe constantemente suas dores, você começa a depender dos outros para se sentir melhor. Você terceiriza o seu equilíbrio emocional. Você condiciona sua mente a acreditar que só consegue lidar com o que sente quando alguém valida. E o problema não é falar. O problema é precisar falar. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos eles. Agora pense comigo. Quando você repete sua dor várias vezes, você está mudando a interpretação ou está cristalizando ela? Existe uma força que nasce quando você aprende a segurar, a observar, a entender,
antes de sair falando. Não é repressão, é maturidade emocional. É olhar para dentro e dizer: eu não preciso transformar isso em espetáculo para lidar com isso. E talvez o mais desconfortável de tudo seja perceber que, muitas vezes, ninguém está tão interessado assim na sua dor quanto você imagina. As pessoas ouvem, respondem, opinam, mas seguem suas vidas. E você fica ali, carregando, revivendo, repetindo. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, enfrentava perdas, traições e dores profundas. E ainda assim, escrevia para si mesmo, em silêncio, organizando seus pensamentos, fortalecendo sua mente. Ele não ignorava a dor, ele a processava internamente. E é exatamente aqui que começa a virada. Quando você para de usar os outros como muleta emocional e começa a construir dentro de si um espaço de estabilidade, um lugar onde a dor pode existir sem te dominar. Ignorar isso tem um preço alto. Você se torna emocionalmente dependente, reativo, vulnerável a qualquer desconforto. Mas quando você entende esse princípio, algo muda. Você começa a perceber que o verdadeiro alívio não vem de fora. Ele nasce dentro de você. E o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser força. Capítulo 2. O domínio interior. O verdadeiro significado de força emocional. O que realmente significa ser forte quando ninguém está olhando? Será que força emocional é nunca sentir dor? Ou é sentir tudo e ainda assim não se perder dentro disso? Existe um equívoco muito comum, silencioso, mas extremamente perigoso. Muitas pessoas acreditam que dominar emoções é o mesmo que reprimi-las. Que ser forte é engolir tudo, fingir que não sente, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é força, isso é acúmulo. E tudo que se acumula sem ser compreendido, um dia transborda. O estoicismo nunca ensinou a negar a dor. Muito pelo contrário, ele ensina a encarar a dor com lucidez, sem fugir, sem dramatizar, sem se afogar nela. Existe uma diferença profunda entre reprimir e dominar. Reprimir é empurrar para o fundo, ignorar, esconder, fingir que não existe. Dominar é olhar diretamente para aquilo que dói, compreender, aceitar e ainda assim escolher não ser controlado por isso. Percebe a diferença? Uma pessoa que reprime vive em constante tensão interna. Uma pessoa que domina vive em paz, mesmo em meio ao caos. Epicteto dizia que você deve se preparar para os acontecimentos antes que eles aconteçam. Isso significa desenvolver uma mente treinada, capaz de não reagir automaticamente a tudo que sente. Agora imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação. Uma crítica no trabalho. A primeira se sente atacada, vai para casa, reclama com todos. Revive aquilo inúmeras vezes, perde energia, perde foco, perde o controle. A segunda sente o impacto. Sim, porque ela é humana. Mas ela para, respira, observa, pergunta a si mesma: isso está sob meu controle? Se não estiver, ela solta. Se estiver, ela ajusta. Sem drama, sem espetáculo, sem necessidade de aprovação externa. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver governando a si mesmo. Sêneca ensinava que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você não domina sua mente, qualquer pequena dor se transforma em algo gigantesco. Mas quando existe domínio interior, a dor pode até bater à porta, mas ela não encontra moradia. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, lembrando constantemente que a mente pode se manter intacta, mesmo quando o mundo externo está em colapso. E isso não é frieza, é clareza. É entender que você não controla o que acontece, mas sempre controla a forma como responde. Agora pare por um momento e reflita. Quantas vezes você perdeu o controle? Não por causa do que aconteceu, mas por causa da forma como reagiu. Quantas vezes você alimentou emoções que poderiam ter sido dissolvidas se tivesse apenas observado em silêncio? O domínio interior exige prática. Não é algo que acontece da noite para o dia. É como treinar um músculo invisível, todos os dias, em pequenas situações. Quando alguém te irrita e você escolhe não reagir impulsivamente,
quando algo dá errado e você escolhe não dramatizar. Quando a dor aparece e você escolhe não transformá-la em narrativa, você está se fortalecendo, pouco a pouco, em silêncio. Ignorar isso tem um preço alto. Você se torna refém do ambiente, das pessoas, das circunstâncias. Mas quando você desenvolve esse domínio, algo extraordinário acontece. Você se torna estável. E em um mundo caótico, estabilidade é poder. Não o poder sobre os outros, mas o poder mais raro de todos, o poder sobre si mesmo. Capítulo 3. O silêncio que fortalece. A construção de uma mente inquebrável. Você já parou para pensar no poder que existe em não reagir? Em um mundo onde todos têm algo a dizer, onde tudo precisa ser comentado, exposto, compartilhado, o silêncio se tornou raro. E justamente por isso, ele se tornou poderoso. Mas não qualquer silêncio. Não o silêncio da fuga, não o silêncio da repressão, mas o silêncio consciente, aquele que observa, que processa, que transforma. Existe uma força invisível que nasce dentro de você quando aprende a suportar a dor sem anunciar ao mundo. É como uma rocha sendo moldada pela pressão, lentamente, silenciosamente, até se tornar algo inquebrável. A maioria das pessoas nunca desenvolve isso, porque interrompe o processo, sentem dor e imediatamente procuram distração. Sentem desconforto e imediatamente procuram validação. Sentem frustração e imediatamente procuram alguém para culpar. Mas quem permanece, quem suporta, quem observa sem fugir, esse se transforma. Marco Aurélio escrevia em seus momentos mais difíceis que a mente pode permanecer firme como uma fortaleza, desde que você não entregue a ela ao caos externo. E aqui está algo que poucos entendem. O silêncio não é ausência. O silêncio é construção. É no silêncio que você organiza seus pensamentos. É no silêncio que você separa o que é real do que é exagero da mente. É no silêncio que você aprende a não reagir automaticamente. Imagine alguém que acabou de ser criticado injustamente. A reação comum é responder na hora, se defender, discutir, provar que está certo. Mas a mente forte faz algo diferente. Ela silencia. Ela observa o impulso, mas não se entrega a ele. Ela entende que nem toda batalha precisa ser travada, e principalmente que reagir nem sempre é vencer. Epicteto ensinava que se alguém fala mal de você e você se perturba, então o problema não está na fala, está na sua interpretação. Agora pense, quantas guerras internas você poderia evitar se aprendesse a silenciar antes de reagir? O silêncio cria espaço, e nesse espaço existe escolha. Sem esse espaço, existe apenas impulso, e quem vive no impulso, vive sem controle. Mas quem vive com consciência, escolhe cada resposta. Agora vamos trazer isso para algo prático, algo que você pode começar hoje. Quando a dor aparecer, e ela vai aparecer, não corra. Não fale imediatamente. Faça algo diferente. Primeiro, observe. Sinta o que está acontecendo dentro de você, sem julgar, sem tentar escapar. Segundo, nomeie. Diga mentalmente: isso é frustração. Isso é raiva. Isso é medo. Isso cria distância entre você e a emoção. Terceiro, questione. Isso está sob meu controle? Se não estiver, solte. Se estiver, haja com clareza, não com impulso. E quarto, permaneça firme. Sem necessidade de explicar, sem necessidade de provar, sem necessidade de expor. Sêneca acreditava que o verdadeiro teste da força não está em momentos fáceis, mas na forma como você se comporta quando ninguém está te observando. E é exatamente aí que o silêncio se torna seu maior aliado, porque ele revela quem você realmente é, sem aplausos, sem validação, sem máscaras. Ignorar isso tem um preço. Você continua reagindo, se desgastando, se explicando, se justificando, se perdendo. Mas quando você abraça o silêncio como ferramenta, algo muda profundamente. Você se torna mais centrado, mais claro, mais forte. E aos poucos, aquilo que antes te abalava começa a perder o poder.
Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E no final das contas, essa é a verdadeira liberdade. No fim das contas, a vida sempre vai trazer dor. Perdas, frustrações, injustiças, momentos em que tudo parece pesado demais. Isso não está sob o seu controle, mas existe algo que sempre estará. A forma como você escolhe carregar tudo isso. Você pode continuar buscando alívio imediato, falando, reclamando, expondo, tentando diminuir o peso através dos outros. Ou pode escolher um caminho mais silencioso, mais profundo, mais poderoso. O caminho de quem aprende a sustentar a própria dor, sem se tornar refém dela. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem sofrimento, mas ele sempre apontou para algo maior. Uma mente que não se quebra, uma presença que não se perde, uma força que não depende de ninguém para existir. Marco Aurélio não se tornou forte porque não sofreu. Ele se tornou forte porque aprendeu a processar tudo dentro de si. Epicteto não ensinava a fugir da dor. Ele ensinava a não ser dominado por ela. Sêneca não buscava uma vida fácil. Ele buscava uma mente firme, independente das circunstâncias. E agora, a pergunta deixa de ser filosófica e se torna pessoal. Quem você escolhe ser quando a dor aparecer? Alguém que precisa falar para suportar? Ou alguém que aprendeu a se fortalecer em silêncio? Porque é nesse silêncio, longe dos aplausos, longe da validação, longe das explicações, que a verdadeira transformação acontece. Lenta, invisível, mas irreversível. E um dia, você vai perceber que aquilo que antes te abalava já não tem mais o mesmo poder. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você se tornou mais forte. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Minha força vem do silêncio. E se você decidiu, a partir de hoje, parar de reagir a tudo, parar de se expor sem necessidade e começar a construir uma mente mais firme, então esse é o momento de dar um passo consciente. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa desenvolver essa força silenciosa. Porque no final, não é sobre o que você diz ao mundo, é sobre o que você constrói dentro de si, quando ninguém está vendo. Até o próximo vídeo.